Por que você é perita? De onde tirou da sua cabeça, eu vou ser perita? Bom, primeiro eu sou formada em Direito, e aí eu tava estudando para concurso público, será que eu vou fazer concurso? Só que naquela coisa, naquele limbo entre estudar para concurso, passar num concurso, eu precisava trabalhar, né? Então eu comecei a trabalhar com as perícias, que eu já trabalhava com meu pai. E aí eu comecei a fazer as perícias, e a perícia, ela não é uma profissão que você tem um emprego. São trabalhos. Então eu ganho por demanda. Então, por exemplo, Sim, o por juiz. empreitada, vamos falar assim. Exatamente, por empreitada. Eu peguei um trabalho, eu recebo por aquele trabalho. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia dessa forma. E até passar num concurso público, que eu vou ter a tão sonhada estabilidade. Só que começou a dar muito certo, porque os juízes começaram a gostar do meu trabalho. E aí eu comecei a ter muita nomeação. Aí eu pensei, eu acho que eu não vou mais me dedicar tanto ao concurso público. E aí eu fui para outra área. Em 2018, eu abri o meu canal de perícias e aí eu comecei a dar aula de perícias, aula virtual de perícias. Então peraí. Além de você fazer as perícias, isso é interessante. Você dá aula. Sim. Vamos supor que eu quero me tornar um perito. Eu preciso passar numa prova, o que eu faço? Você vai ser perito em quê? No que você Tá. pode primeiro? A gente está falando de perícia, a gente vai. É um trabalho que você vai atender um juiz ou um particular. Então, vamos supor, você vai atender no quê? Você é formado em medicina, você pode fazer uma perícia médica. Você é formado em contabilidade, você pode fazer uma perícia contábil. Você entende sobre documentos, você fez um curso, né? Porque não tem uma graduação. Em perícia documentoscópica, você pode fazer perícia documentoscópica. Você tem alguma profissão em audiovisual? Tem cursos. Você pode atender em perícias audiovisual. Quando eu estava na faculdade, eu fiz engenharia química. Uhum. Uma das opções era ser perito, Sim. né, de engenharia química. Só que era muito chato, porque era muito laboratório. Eu falei, meu... Sim. eu achei que era aquela coisa meio de série, sabe? Vamos chegar na cena do crime, aí chega um super químico com umas formas. Não. Vai chegar uma amostra no laboratório, você vai ficar fazendo 1 milhão de testes. Eu falei, então, ó. Mas não Não é pra só mim. isso. Perícia em química, teve uma que eu peguei, um caso interessante. Não fui eu que peguei, né? Foi uma amiga minha. Mas era evaporação de solventes. Tinha uma suposta fraude quanto à venda de combustíveis. E aí tinha as notas fiscais, aí tinha que saber quanto que saiu de combustível. Então também Sim. envolvia cálculo, não só a química. Sim. Não, é interessante, mas não é. Sim, mas aí deve ter coisa. Porque eu lembro que eu sempre me encantou coisas outside, assim, né? Então ir em loco, fazer. Legal. Sim. Agora, ficar em laboratório, pra mim, É. não era, mas realmente muito louco isso. Maçante. Vamos falar um pouquinho antes da gente chegar na sua pré-candidatura, né? Que isso aqui eu quero deixar pro final. Eu quero entender uma coisa. Você sempre foi meio low profile. Totalmente. Na verdade, eu comecei a aparecer em 2018. Quando eu abri meu canal no YouTube, eu comecei a postar um pouquinho mais no Instagram. E aí, com essa venda de cursos, eu tive que me expor um pouco mais, fazer vídeos. Então, quanto a perícia, eu fazia muito, muito conteúdo sobre perícia judicial, sobre perícia em documentos. Então, eu já fazia desde 2018 mesmo. Entendi. Aí, depois que o seu canal começou Só uma coisa, você sempre foi boa de se comunicar ou demorou pra soltar? Não, depois que eu comecei a dar aula, em 2016, que eu comecei a dar aula em pós-graduação. Aí eu comecei a me soltar um pouco mais. Presencial, totalmente Sim, presencial. Naquela época era presencial, né? Hoje em dia é tudo remoto. Aí vamos lá. Deste salto pra você se expor politicamente, foi muito grande ou você falou, não, já estamos aqui mesmo, vamos embora? Foi uma caminhada, né, Arthur? Então, em 2016 eu comecei a falar com o público, porque foi quando eu comecei a dar aula. Antes eu tinha até um pouco mais de vergonha. Aí eu comecei a dar aula em pós-graduação. 2018, eu pensei, eu vou falar sobre perícia no YouTube, porque tinha muita gente veiculando mentira. Eu falei, não, deixa eu sempre o que eu tomei de decisão foi sempre diante de um incômodo que eu olhava o outro fazer, eu falava, o outro tá fazendo essa porcaria, eu preciso fazer algo melhor que isso. Então, eu olhei os canais e aí falavam umas besteiras, eu falei, não, deixa eu falar sobre isso. E também na política foi isso. Eu pensei, eu tenho tantas boas ideias, eu tenho uma possibilidade de me expor aqui, eu vou fazer isso daqui dar certo. Sim. Isso aí prejudicou o seu trabalho?
Olha, ainda não sei se vai prejudicar ou Pode não. ter certeza que Mas, sim. não, Vou te trazer a provavelmente. notícia, mas... Provavelmente, mas assim, eu não encaro a vida com dessa forma. Já prejudicou um ponto aqui. Se prejudicou aqui, eu vou para outra possibilidade. Sim. Eu sou advogada, eu também advogo, então eu não vou ficar presa só nas perícias. Nossa, que louco, cara. É porque assim, cara, existe uma coisa, né? Principalmente em trabalhos que são considerados técnicos, Sim. que é o seguinte: a exposição, ou ela te deixa super top. Então, vou dar um exemplo, sei lá, por exemplo, você pega o Paulo Musi. Paulo Musi, as pessoas acham que ele é endócrino, ele não é endócrino. Ele é cirurgião ortopedista. Ah, não sabia. Pois é. E a Jurava exposição que era. dele deu uma super hypada nele, então muitas pessoas procuram pra ter uma performance esportiva tal, que nem é o foco da formação dele, né? Ele faz cirurgia ortopédica e de repente ele tá chegando pra você, vamos fazer um exame de sangue, você tá com cortisol assim, assim, assado. Ou acontece o contrário. A exposição midiática tira, entre aspas, a credibilidade do seu trabalho técnico. Porque as pessoas começam a falar o seguinte: olha, essa pessoa tá falando as coisas pra aparecer e não pra realmente apresentar o resultado. Eu não sei no mundo da perícia como que funciona isso. Eu sei que na polícia, especificamente, isso é muito mal visto. Principalmente por causa depois do Gabriel Monteiro e do delegado da Cunha, né? Pegou muito mal isso daí e a galera ficou meio assim. Agora, no mundo da perícia, vamos descobrir, né? Eu não sei se eu vou perder nomeações, como vai ser. Isso ainda tá muito recente, né? Então, eu ainda não tô colhendo esses resultados. Porque o que acontece? Até a nomeação chegar em mim, demora um tempinho. Porque a partir do momento que o juiz nomeia, ainda tem 15 dias para as partes apresentarem os quesitos. Então, eu não consegui ver uma diferença nas nomeações. Se reduziram, se não. Mas, enfim, eu tô encarando o que vier. E Sim. também eu advogo, eu faço perícias particulares. E eu acho que a perícia, o que acontece nessa parte desse desempenho, dessa performance pós-exposição? Eu acho que a perícia não é algo que vai dar um resultado muito, muito positivo à exposição. Porque o Paulo Musi, por exemplo, um médico, ele tem como aumentar muito o preço da consulta e ele vai ter mais demanda. É verdade, Já na verdade. perícia, eu não tenho como aumentar muito o preço da perícia. Porque uma perícia depende muito da complexidade dela. Então, a depender de uma complexidade, eu vou ter que cobrar um preço. E se não for muito complexo, ninguém vai pagar muito caro, porque o nome da perita é tal, entendeu? Agora, quando a gente tá falando de performance, a gente tá falando de um outro campo. Sim, não, é verdade o que você tá falando, porque assim, é uma coisa assim. O renome numa perícia, ele não necessariamente faz com que o preço fique alto. Sim. Porque é um trabalho muito específico, né? Exatamente. É só você me dizer se esse copo é de vidro ou não. Então, não quero que o João, que custa 1.000, Exatamente. fale se eu posso contratar o Marinho, que vai fazer por 10. E outra coisa, quanto aos valores de perícia, você me perguntou, eu falei 4, 5 mil nos casos particulares. Sim. Quando a gente está falando de perícia judicial, o judiciário ele tem limites. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma perícia custeada pelo tribunal, que são as assistências judiciárias gratuitas, a gente tem uma limitação em cada tribunal. Então, a maioria dos tribunais fixa em, no máximo, R$1.000. Mas isso é exceção ou não? Não, a maioria é Maioria, sim? assistência Porque, o que eu sei que judiciária. assim, tudo bem que é uma outra perícia específica. Perícia trabalhista é sempre, sempre o empregador que toma. Não, nas perícias trabalhistas mudou agora. Mudou? Mudou. Desde agora, quando? Desde a reforma? olha, eu acho que desde a reforma, porque Santo Temer, ó! Viu, Temer? Como O mundo funciona? mais justo por causa desse cara. isso também não é muito legal para os peritos, porque na perícia trabalhista, como funciona? Quem paga a perícia é quem perder o processo. Que é o. Então, peraí, então não mudou nada. Então continuou. O patrão sempre paga. Eu sei que eu já paguei umas 3. Não, e assim, eu já paguei, era um perícia assim. Eu vou dar uma. Desculpa usar esse momento, mas pra fluir o papo nisso aqui. Eu já paguei perícia, por exemplo, de periculosidade. Então, beleza, eu assumo a periculosidade. A pessoa tem a periculosidade. Não. Mas por que tem que fazer perícia se eu estou assumindo que tem o valor da periculosidade? Não, tem que fazer. Tá bom, então. Aí você pagava, ele falava assim, tem periculosidade. É o que eu que estou me defendendo estou falando. Tá, agora você tem mais, sei lá. Eu lembro que eu acho que eu pagava. Eu acho que na época foi tipo uns R$800 uma perícia Cada perícia? dessa. Ah, tava um preço bom até. Não, mas isso eu tô falando, sei lá, em 2012. Não, então. Entendeu? Não, mas agora aumentou, deve estar mais ou menos uns 3, 4 mil. É que periculosidade, insalubridade, tem vários tipos de perícia, entendeu? Cada perícia, cada complexidade Sim. vai exigir Não, uma a minha remuneração. era ridícula. A minha era. Olha, cara, eu juro, cara, o Brasil é muito louco. A perícia, ela dizia. Você sabe que o posto de gasolina tem uma faixa amarela que é do posto pra dentro.
da faixa amarela até a porta da loja de conveniência, quantos metros a pessoa que trabalhava na loja de conveniência andava na pista, porque aquilo era perigoso. Cara, você tá de brincadeira, cara. Tipo, uma pessoa deu, sei lá, 5 passos aqui pra chegar na... Não. Tá bom, então eu assumo que tem, mesmo assim você tem que pagar. E o né? pior é que o custo da perícia fica mais, né? Se você Exatamente. Porque isso seria ridículo. até interessante. Assumiu essa A periculosidade. perícia Então, desnecessária. não paga mais a perícia, né? Por exemplo, Sim. nos casos de documentos, às vezes tem um acordo, por exemplo. Às vezes a parte que sabe que tem uma fraude no documento, ela fala, por que eu vou pagar uma perícia para perder o processo? Então, muitas vezes, nessa fase da perícia, a parte já chega num acordo. Então, eu acho até bom, porque não vai ter uma perícia, mais uma sucumbência. Então, é melhor até para a parte. Se gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você apoia meu trabalho e ajuda o movimento a crescer.